A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos hoje a mais um vídeo com cenas da novela bíblica, novela Gênesis, dessa vez com Noé e sua família entrando na arca e a um passo do dilúvio acontecer. Esses vídeos são assim em formato reagindo, onde eu comento com versículos da Bíblia enquanto eu acompanho essas novelas. Só que é o seguinte, como as cenas da novela tem muita encheção de linguiça, muitas histórias desnecessárias, então eu parto direto para o que está na Bíblia, que são as cenas da novela, e a parte da encheção de linguiça sem necessidade, eu deixo pra lá. Então, quem quiser acompanhar a novela completa, é só procurar no YouTube ou em algum desses canais por aí, que vão encontrar algum site. Aqui no canal, todas as cenas das novelas bíblicas são com foco nos versículos bíblicos. Amém? Então, para quem tiver vontade, vamos lá acompanhar agora comigo as cenas. Noé e seus filhos Sem e Jafé observando maravilhados os pássaros chegando. Vamos lembrar, deixar bem claro que a Bíblia não especifica necessariamente que Noé foi lá buscar os animais. A Bíblia nos fala que Noé levaria alguns pares de alguns animais, de outros levaria mais pares, de outros levaria menos pares. Só isso. Aqui na novela eles dão a entender que eles apenas deu ordem para os animais, no caso primeiro as aves, e as aves foram chegando sozinhas, de pares em pares, voando ao redor da arca e depois entrando na arca. E diga-se de passagem, tanto a cena é bonita como a OST. Não posso deixar a música instrumental de fundo porque dá direitos autorais. Porém, a música dessa cena é belíssima, ok? Fraca! Fraca! Aqui na novela acontece em uma ordem meio diferente do como estão os versículos na Bíblia, mas nós vamos acompanhar de acordo com os versículos da Bíblia. Então vamos na ordem dos versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Infelizmente eu não encontrei nenhuma cena dessa novela onde Deus dá ordem para Noé entrar, até porque nessa novela resolveram fazer o Cã meio travesso, meio desobediente, meio que não vivia por vontade própria. Então ele estava nesse momento vivendo uma vida de casado com a mulher dele na cidade onde só tinha gente que desobedecia a Deus. Então essa parte desse plot do filho desobediente, que estava seguindo com a mulher, que tinha pai na cidade, eu cortei totalmente. Daqui a pouco eles aparecem. Mas relaxem, que todos os filhos entraram na arca com Noé e a esposa dele. Estou indo em direção às montanhas. Cara. A profecia está se cumprindo como Deus prometeu. Não vou ficar entrando em detalhes de por que eles estão na cidade, sendo que eles estavam o tempo todo com Noé. Mas ela meio que queria viver a vida do jeito dela, sem todas as regras que tinha na casa do Noé aqui na novela. E o Cã acabou indo junto. Só que a Bíblia nunca mostrou o Cã como um filho desobediente, como um filho que tinha opiniões próprias ou coisa assim, não. Todos os filhos aparentemente eram bem parecidos. É claro que isso não é uma coisa óbvia ou uma coisa constatada. É uma suposição da novela. Mas vamos continuar aqui com a leitura dos versículos da Bíblia. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Lembrando que, no modo geral, muitas pessoas acham que foi levado um casal de cada espécie do mundo, mas vou repetir esse versículo aqui para vocês lembrarem. Todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, como por exemplo os porcos, somente um par, o macho e sua fêmea. Agora, vamos continuar com a da novela.
Os pássaros, eles estão chegando em todos os lugares como Deus me disse. Fizemos a nossa parte. E Deus fez a sua. E agora sim, o versículo sobre as aves dos céus. Como eu falei, essa novela não passou necessariamente com a mesma ordem dos versículos bíblicos, mas passou, né? Afinal de contas, as novelas não são necessariamente iguaizinhas os versículos da Bíblia, mas procuro adaptar da melhor forma possível. Então, vamos acompanhar aqui os versículos da Bíblia. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Por que se conservar a semente? Porque muitas das plantas que existem, árvores que existem ao redor do mundo, são polinizados pelas abelhas, borboletas e tem os pássaros de diferentes tamanhos, de diferentes espécies que, ao consumir as frutas, pegam as sementes, vão de um lado para outro, as sementes caem no solo e nascem plantas. Acontece isso em todas as partes do mundo. Então, tem os pássaros também, que foram conservados, para que também houvesse a conservação das plantas e da vida no total na Terra. Agora vamos continuar vendo as cenas. E como eu voltei a dizer, né? Volto a dizer novamente, as cenas na novela estão num modo um pouco diferente dos versículos da Bíblia. E sinceramente, eu achei essa cena aqui bem hilária, né? O povo correndo dos animais. Eu acho que deve ter sido uma coisa parecida naquela época, né? Não que esteja assim nessa formato da Bíblia que as pessoas estavam correndo dos animais. E eu não acho que os animais estavam correndo na Bíblia, né? Naquela época, que a Bíblia apenas menciona que os animais chegaram, não que eles estavam correndo tentando massacrar as pessoas. Mas vamos continuar acompanhando os versículos da Bíblia, que eu acho bem melhor, né? Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites da superfície da terra, exterminarei todos os seres que fiz. Já já a gente chega no versículo dos animais, mas por enquanto, como a novela resolveu fazer o contrário, vamos acompanhando de acordo com os versículos. Amém? Bom, aqui já vemos as cenas dos animais, os terrestres, entrando na arca, né? Como eu já falei, eu não encontrei nenhuma cena onde Deus necessariamente manda não entrar na arca. Só encontrar essas cenas dos animais entrando. Então vamos apenas seguir com a novela e seguir com os versículos da Bíblia também. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E lembrando que Noé passou cerca de 120 anos construindo a arca. Ok? Vamos continuar então. E agora, sem enrolação muito, sem comentar muito, o que eu posso dizer aqui é que toda a família do Noé já estava reunida, né? Que o filho pródigo, entre aspas, e a esposa desobediente chegaram lá, tava todo mundo quase entrando pra arca. E aqui também colocaram, mostrando um pouco o foco das pessoas olhando assustadas para as nuvens, porque com certeza o Noé passou muitos anos avisando: vai chover, e ninguém acreditava. Apesar que na novela mostrou mais de uma vez chuva, só que segundo a Bíblia, esta aqui foi a primeira vez que choveu. Não havia chovido antes, tanto que a palavra chuva só é mencionada como forma de dilúvio somente na história de Noé. Não foi mencionada chuva nenhuma única vez entre a história de Adão e Eva, Caim, Abel, Sete, até Noé. Pode ser que tenha chovido, mas eu não acho que tenha chovido porque senão a Bíblia
diria que já choveu antes. A Bíblia só menciona que choveu somente nesse momento. Então, vamos continuar aqui com os versículos bíblicos. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhes ordenara. Agora, vamos continuar acompanhando as cenas. Eu acho engraçado que o Noé e sua família estão fora da arca e simplesmente começam a pingar. Definitivamente eles não quiseram seguir tanto assim a Bíblia, né? Mas sabe por quê? Vou te mostrar por que aqui, segundo os versículos da Bíblia. E aconteceu que, depois de 7 dias e não no mesmo momento que eles estavam fora da arca, porque aqui eles estão fora. Primeiro, foi depois, eles entram na arca, depois Deus fecha a porta e começa a chover. Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, vamos continuar vendo o resto das cenas. A conta chegou para toda essa violência e crueldade. E uma nova vida nos espera. Toda a humanidade. Vamos, entrem. Lembrando que primeiro Noé e sua família entraram na arca e depois, só depois disso, alguns dias, é que o dilúvio começou. Mesmo após entrar na arca, ainda havia algum tempo para que houvesse arrependimento, mas se Deus falou que destruiria toda a vida é porque basicamente e decididamente somente Deus iria salvar a Noé e sua família. Então, os 120 anos que Noé passou colocando cada pedacinho de madeira, do material usado para construir a arca, foi uma pregação dizendo: arrependam-se. E ninguém quis se arrepender. Agora, vamos continuar acompanhando a Bíblia. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E agora vamos continuar acompanhando o resto das cenas. E acho que a parte mais sensacional dessa cena aqui é que para ter certeza, para dar certeza mesmo de que Deus permitiu que não ia entrar mais nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal nessa arca. Foi o próprio Deus que selou a arca. Porque aquela porta que o homem fecha, ninguém abre. Então, quem é o homem que poderia, ou a mulher, ou até mesmo o animal que poderia abrir uma porta que foi selada pelo próprio Senhor? E agora vamos continuar aqui acompanhando pela Bíblia os versículos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E como eu já disse, para mim acho que a melhor parte dessa cena aqui é o próprio Senhor fechando a porta e eles maravilhados, tipo assim: Deus tá fechando a porta. Que incrível. Eu ficaria igualzinho, eu ficaria assim. Meu Deus. Acho que todo mundo teria essa reação, né?
E a coisa é tão, mas tão bem feita, tão maravilhosa, que mesmo sendo madeira, Deus sela tão bem, mas tão bem a porta, que não entra uma gota de água nessa arca. Eu tenho certeza que se fosse uma pessoa se lançar a arca, ia entrar bastante água. Afinal de contas, foi um dilúvio, não foi uma chuvinha qualquer, foi o dilúvio. Choveu durante 40 dias sem parar, de dia e de noite. Acredito eu que se fosse um homem selando essa porta, ia entrar água. Mas como foi Deus que selou, e como também foi o próprio Deus que mandou a chuva, não entrou uma única gota de água dentro da arca. Maravilhoso, né? Agora, vamos continuar lendo o versículo da Bíblia. É claro, também é triste saber que a humanidade morreu, mas a humanidade busca o mal, a humanidade recebe o mal. É assim que acontece. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Pelo menos isso a novela realmente foi bem clara, que o último a entrar foi o Noé e logo após ele entrar, Deus fechou a porta. E como eu disse, tenho certeza que se fosse um homem fechando essa porta, ia entrar água. Então, para ter certeza que não ia entrar uma gota de água, o próprio Senhor foi lá e fechou a porta. Eu acho que ia ficar assustada se eu visse uma cena dessa. Bem assustada. Mas enfim, as maravilhas de Deus maravilham, mas às vezes assustam um pouquinho, né? É a vida. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Apesar de começar a narradora aqui a contar o comecinho do capítulo 7 da novela, eu vou continuar a leitura aqui na Bíblia, que já começou o dilúvio, a parte do versículo 17, que é quando vem a parte forte do dilúvio, que é o que vai começar a mostrar aqui na novela. Então vamos continuar aqui a parte do capítulo no versículo 17, ok? Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, que é o momento que nós vamos começar a ver daqui a pouco na novela. Apesar da novela ter enrolado bastante para mostrar sobre a parte do dilúvio, e em alguns momentos está sendo muito rápida, como por exemplo o fato de já ter começado o dilúvio, quando na verdade primeiro Noé e sua família entram na arca, depois de alguns dias é que o dilúvio começa. Tem muitas discrepâncias aqui, infelizmente, na narrativa, mas vou tentar mostrar aos poucos aqui as cenas da novela de acordo com os versículos, como eu sempre falo aqui com vocês. Amém? E as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Agora nós vamos começar a ver um pouco mais do martírio das pessoas que realmente vão começar a sofrer, porque pensa-se na vida real, aqui em São Paulo, em outras partes do país, do mundo. As pessoas sofrem porque durante algumas horas, durante alguns minutos do dia, quando a chuva cai forte, as pessoas sofrem. Agora, imagina você chovendo um dia todo, uma noite toda, depois mais um dia, depois mais uma noite, e assim por 40 dias e 40 noites, uma chuva que não cessa. E depois que a chuva cessa, a terra inteira fica inundada de chuva. Foi basicamente isso que aconteceu naquela época. Basicamente isso. Agora vamos continuar aqui acompanhando a leitura da Bíblia. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca vogava, ficava flutuando, porque ele, Noé, e sua família obedeceram ao comando do Senhor, fizeram a arca, construir a arca de acordo com o que o Senhor mandou, e graças a isso, Deus manteve a arca flutuando, e o próprio Senhor, inclusive, fechou a porta. Agora as pessoas que desenharam de Noé, zombaram dele por 120 anos, porque a Bíblia fala que durante 120 anos ele ficou construindo a arca. As pessoas que zombaram, bom, elas pereceram. Faz alguma coisa, Zeno! Você tem obrigação! O povo de Enoque! Você
disse que não haveria dilúvio! Nós acreditamos em você! Essa cena aqui não está na Bíblia, mas eu acho que depois que as pessoas perceberam que o Noé não estava mentindo de fato, que a chuva, o dilúvio que estava caindo não iria parar, elas começaram a perceber, digamos, a cagada que elas fizeram e não acreditarem, não se arrependerem, e possivelmente começaram a querer entrar na arca. Eu não vou ficar mostrando essas pessoas querendo entrar na arca porque é desnecessário. Nunca elas conseguiriam, porque de fato a promessa que Deus fez foi para Noé e sua família, e não para essas pessoas que eram as pessoas que pecavam, que não se arrependiam de seus erros, e que fariam parte das pessoas que iriam perecer. Mas a coisa estava ficando bem feia para essas pessoas. Vocês não acham? Pelo menos, se eu fosse no lugar delas, eu com certeza sentiria muito medo. Nós vamos subir para a montanha! Vamos rápido! Antes que as águas inundem totalmente Enoque! Deixa a gente entrar! A arca é muito grande! Cabe todo mundo! Eu já posso ver. Sim, estou cortando a música que toca nesse momento porque é uma música com direitos autorais e eu não quero ter problemas aqui no canal. Mas, continuando aqui, agora vamos continuar de acordo com os versículos da Bíblia, ok? Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. E eu estou nesse versículo aqui porque necessariamente a arca foi construída em cima de um monte. E ela pousou também em cima de um monte. Mais precisamente, o Monte Ararat, que atualmente fica na Turquia. Claro que naquela época não se chamava Turquia, tinha outro nome. Eu nem sei o nome que tinha naquela época, mas enfim, tinha outro nome. Mas atualmente o Monte Ararat se encontra na Turquia. A arca também se encontra lá? Não. Onde está a arca? Só Deus sabe. Se é que ainda existe alguma parte da arca ainda construída em alguma parte do mundo. Mas se existe, só Deus sabe onde é que está. Mas, na época em que as águas baixaram, em que a arca ficou em um lugar, ela ficou em cima do Monte Ararat. Que fique bem claro isso aqui. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Apesar da locução aqui da novela, que aparentemente seria feita por Deus, né? O homem que faria a voz de Deus. Vamos continuar aqui a leitura de acordo com os versículos da Bíblia. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, ou seja, quantas águas foram lá nas alturas. Choveu demais, estava chovendo demais, a água não escorria para canto nenhum, então a água só ia assim, ó, aumentando. O volume da água só ia aumentando na terra. Por isso que a arca flutuou, porque choveu muito e a arca pôde flutuar, porque o nível da água tinha subido muito. Eu não sei o quanto seria o equivalente a 15 côvados, mas acredito que seria muito, né? Porque afinal de contas a arca era alta e ela ficou flutuando. E os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Toda a vida pereceu, plantas, animais, ser humano, só restaram aqueles que estavam na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, os 3 filhos e as 3 noras, para ser mais específica. E sopraram vento sobre a terra, e as águas se aquietaram. Incrível como eles pularam vários versículos aqui, mas bom, vamos finalizar agora esse vídeo aqui com os versículos equivalentes e agradecendo a vocês, então vamos lá. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra.
Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Nessa cena aqui, literalmente, em questão de segundos, eles passaram 40 dias, mas a verdade é que isso realmente durou 40 dias e 40 noites, ou seja, foram 40 dias e 40 noites chovendo. Mas, finaliza aqui por enquanto essa parte. A próxima parte aqui agora vai ser diminuir as águas do dilúvio e Noé solta o corvo e depois uma pomba. Mas isso aqui é só para o próximo vídeo. Então espero que vocês estejam gostando de assistir, de acompanhar essa novela aqui, focado nos versículos da Bíblia, ok? Da novela Gênesis. As próximas novelas serão todas as outras novelas dos livros da Bíblia que a Record está lançando. As novelas que a Record já lançou e as novelas que a Record ainda vai lançar. Conforme as novelas forem saindo, eu vou acompanhando e vou trazendo aqui o canal pra vocês, amém? Eu espero que vocês estejam gostando muito de acompanhar as novelas aqui, mais focadas nos versículos da Bíblia. Estou trazendo aqui especialmente para poder abençoar a vida de vocês, amém? Se você estiver gostando, não esquece de deixar sua curtida aqui nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscrever-se aqui no canal caso você não seja inscrito. E ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui, amém? Muito obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, focado nos versículos da Bíblia das novelas da Record, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho pra vocês.